Você pensa que isso foi engolido? Não foi, não. Como eu disse, vai ter um embate entre Jesus e os fariseus. Veja o verso 13, o que vai dizer. Os fariseus, todavia, lhe indagaram: tu dá testemunho a respeito de ti mesmo, logo o teu testemunho não é válido, não é verdadeiro. Então, quando Jesus fala que ele é a luz do mundo, os fariseus retrucam e diz: o teu testemunho não presta, não vale nada, porque você está testemunhando de você mesmo. Olha o embate que está acontecendo aí entre Jesus e os fariseus. Jesus vai responder para os fariseus, dizendo da seguinte forma: respondeu Jesus, assegurando-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, pois eu sei de onde vi e para onde vou. Então Jesus não aceitou aquilo que os fariseus falou, que o testemunho dele não era verdadeiro. Ele disse: não, senhores, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Sabe por que o meu testemunho é verdadeiro? Porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Jesus estava dizendo isso para eles. Com certeza, os fariseus não sabiam. Isso é um grande dilema que existe até hoje no meio da humanidade, que não sabe de onde viemos e para onde vamos. Quando eu falo isso, irmãos, não é a igreja sabe. Quando eu falo isso, eu estou falando no meio da humanidade, no contexto social. Então Jesus diz para os fariseus que ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai, e por causa disso o seu testemunho é verdadeiro. Todavia vós não sabeis de onde venho, e nem tampouco para onde eu vou. Então Jesus disse que os fariseus, eles não sabiam de onde ele tinha vindo, e nem para onde ele ia, mas ele sabia. Veja que a coisa vai se complicando hora após hora. Vós julgais de acordo com a carne, eu a ninguém julgo. Era um julgamento que eles estavam fazendo com Jesus, os fariseus. E Jesus diz: vocês julgam segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, verso 16, o meu julgamento é verdadeiro, pois não estou só, mas eu estou com o Pai que me enviou. Veja, irmãos, Jesus encara aqueles homens e diz: eu a ninguém julgo. Vocês julgam segundo a aparência, era a carne e a aparência. Eu não julgo ninguém. E se eu faço algum julgamento, o meu julgamento não é segundo a carne, mas é segundo o Pai que me enviou. Ele estava falando do Pai, claro, ele está falando de Deus, e ele sabia que Deus tinha enviado, mas os fariseus não tinham esse entendimento, esse conhecimento. E aí ele vai dizer, verso 18: eu testemunho sobre mim mesmo, e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Eu dou testemunho de mim, mas o Pai que me enviou, ele também dá testemunho de mim, ele também fala por mim. Ele está citando aí as Escrituras. Por quê que ele está citando as Escrituras? Porque o Pai que o enviou dentro das Escrituras dá testemunho de Cristo. E dentro do Evangelho de João, nós vamos encontrar uma passagem em que uma voz diz, ele diz: Pai, glorifica a teu filho. E uma voz surge nos céus dizendo: já tenho glorificado. Muitos disseram: é a voz de um anjo, ou foi um trovão, ou foi algo. Então Jesus, ele tinha ciência que Deus que o enviara, ele também dava testemunho dele, logo o seu testemunho era verdadeiro. Irmãos, no período em que está ocorrendo isso aqui, por volta lá do ano 30, 32, não tem escritura de Novo Testamento escrito ainda não. Jesus não foi recebido como o Messias de braços abertos, muito pelo contrário. O mesmo apóstolo João diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, foi dado o direito
de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem crê no nome de Cristo, quem crê em Jesus, quem recebe Ele como Senhor, tem o direito de dizer: eu sou filho de Deus. Quem recebe Cristo como seu Senhor. Pastor, e quem não recebe? Quem não recebe, aí eu não quero entrar no mérito dessa questão. Estou falando quem recebe. Você já recebeu? Então você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então Jesus está no embate com os fariseus. Os fariseus, então, depois dessa fala que Jesus diz: o Pai que me enviou dá testemunho ao meu favor, eles voltam à carga. Verso 19. Então, eles perguntaram a Jesus: onde está teu pai? O negócio não era fácil. O negócio era bem complicado. Onde é que está o teu pai? Onde é que ele está? Ele estava falando do Pai Celestial, e os fariseus não estavam entendendo isso. Ele não estava compreendendo essa questão. Respondeu-lhe Jesus: vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. E se conhecesses a mim, da mesma forma, conheceríeis a meu Pai. A resposta de Cristo foi essa: vocês não conhecem nem a mim e nem a meu Pai. E se conhecesses a mim, também conhecia meu Pai. Olha que resposta sábia. Você pensa que foi só os fariseus que tinham essa dúvida? Que carregava isso dentro de si? Aqueles apóstolos que andavam com Cristo, que eram discípulos, que depois se tornam apóstolos, carregavam a mesma dúvida. No mesmo evangelho de João, lá no capítulo 14, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar o lugar, eu virei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E aí, o Tomé, ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde tu vai. Como é que a gente pode saber o caminho? Aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, a palavra não é vai, a palavra é vem. Então ele aponta para ele mesmo. Ele não aponta para lá, ele aponta para cá. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho de acesso ao Pai, a Deus. E o que vai acontecer? Felipe vai surgir com a mesma dúvida que os fariseus surgiram aqui: onde é que está o teu pai? Felipe vai dizer: Senhor, então mostra o Pai para a gente. Não é dúvida? E que se o Senhor mostrar o Pai para a gente, já é suficiente, já basta. Lá está escrito: o que nos basta. Jesus responde para ele: mas eu estou há tanto tempo com vocês, e você não me conheceu ainda, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. É um mistério que tem aí. E como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? É a mesma resposta que ele diz aqui para os fariseus: se vocês conhecessem a mim, já tinham conhecido também a meu Pai. Mas se não conhecer a mim, também não conhece o Pai.